Olá, meus irmãos do canal Atos 2, mais uma vez estamos aqui para trazer mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Evangelista Misael, sou da Igreja Assembleia de Deus Missionária de Ribeirão Preto, pastor-presidente, pastor Davi Donizete da Costa. E pela misericórdia de Deus, ali sou o superintendente da Escola Dominical. Nós vamos estar dando aqui a continuidade das nossas videoaulas toda segunda-feira na lição de número 6. O nosso trimestre, todo mundo sabe, né? Aqui, ó, o inimigo, né? Ó, batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. E hoje vamos estar falando um pouco, né? A lição de número 6, tá? Ó, 6, tá bom? Ó. Então, já deixe seu like aí, você que é inscrito, compartilhe essa videoaula. Você que não é inscrito, se inscreve, aperta aí no sininho também para você receber as notificações, tá? E essa videoaula aqui, nossa, é um resumo básico mesmo, é um baita de um resumo, tá? Que nós vamos fazer aqui na lição. Você que é inscrito, se inscreve, você que é inscrito, compartilhe esse vídeo para que pessoas possam conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Também te convido a ver outros vídeos do nosso canal, que estão aí na nossa página aí, do nosso canal, né? Tem muitos vídeos, acabamos de lançar ontem um vídeo falando sobre a família, é o projeto de Deus. Vai lá, a mensagem está muito boa e que você possa sentir a presença de Deus. Eu acho que vou desligar, não tem como desligar aqui, né? Ó, quem domina sua mente? A lição de número 6. O nosso textuário é: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Verdade prática. Os substantivos mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permite à pessoa aprender e desejar e pensar e agir. Aqui vem a nossa leitura bíblica em classe, Filipenses capítulo 4, versículo 4 até o versículo 9, tá? Tá aí os hinos sugeridos das lições. Caso vocês não conheçam os hinos, né, esses hinos da harpa, eu te convido você a aprender esses hinos da harpa cristã. E se não tiver jeito, você louva ao Senhor com os hinos da harpa cristã, também basicamente com o tema da lição, tá? A lição número 6 está baseada na Epístola de Filipenses, mais conhecido como a Epístola da Alegria. Aqui temos 3 tópicos, né? O tópico de número 1 irá explicar a Epístola aos Filipenses. O tópico de número 2, vamos conceituar a palavra, né? A palavra mente no contexto bíblico. E o tópico 3 irá expor o conceito da expressão mente de Cristo. Aí está o cérebro, viu? Muito boa essa aula. Aí vem interagindo com o professor, a introdução, né? O ponto central da lição é: nós temos a mente de Cristo. Tópico de número 1, sobre a Epístola aos Filipenses. Muito interessante. Filipos era uma colônia romana e uma das principais cidades da Macedônia. Paulo esteve na cidade por ocasião da segunda viagem missionária e ali fundou a primeira igreja europeia, lá em Filipos, né? Isso aconteceu na casa de uma empresária chamada Lídia, vendedora de púrpura. O apóstolo deixou a cidade por causa da pressão locais, mas o relacionamento entre ele e os filipenses continuou, cerca de 10 anos depois. Então, Paulo escreveu, né, de Roma, esses irmãos por volta dos anos 60 ou 63 depois de Cristo. Aqui sobre a epístola dos Filipenses, como tudo começou. Ponto 1, a doutrina. A doutrina da epístola mostrar, não era solucionar problema doutrinários nem de relacionamentos, né, entre os filipenses, pois eles haviam amadurecidos rapidamente. Um dos propósitos estava vinculado à amizade e ao amor recíproco do apóstolo. Então, até aí uma das doutrinas da epístola era falar da amizade e do amor, né? Os problemas referentes às heresias eram
perife, perife, periféricos. O apóstolo tratava desse assunto mais como precaução. Então, heresias ali não tinha, né? Mas ele tratava desse assunto só para lembretes, tá? E também Paulo mencionava os legalistas no capítulo 3. Mas não era algo agudo na igreja, visto que em Filipos nem sequer havia sinagogas. Então, aqui, ó, isso mostra que a população judaica não era significativa na cidade. Note que seus habitantes consideravam-se romanos. Não havia nada de muito grave na igreja que o apóstolo precisava corrigir. Então, a doutrina da epístola era mais o amor, união, ajudar o próximo, tá? O relacionamento. Havia entre os filipenses alguns problemas que são próprios da natureza humana e comuns na igreja ainda hoje. É possível que o pedido do apóstolo Paulo para ajudar as irmãs Evótica e Síntique indique que há algum problema de desentendimento entre elas. Então, meus irmãos, aqui, o relacionamento, como todas as igrejas têm, sempre tem desunião, né, contenda daqui e dali. São assuntos que podem fáceis de resolver, sim, fácil entre aspas, né? E o apóstolo pede que havia unidade e harmonia entre os crentes. E isso falta muito hoje, né? Infelizmente. Fala harmonia, unidade, né? Hoje, infelizmente, é cada um por si, né? E por base da unidade, o exemplo de Cristo, o apelo paulino é para que haja entre Filipos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo, quando ele estava aqui no mundo, né, como homem, ele tinha atenção para todos, né? Mas nem todos tinham atenção para ele. Quem dá mais atenção para Jesus eram os pobres, pecadores, por isso que Jesus ficava mais perto deles. Então, meus irmãos, não seja hipócrita, né? Devemos ter a mente de Cristo, ajudar todos, né? E mais profundo daqueles que dão a liberdade para nós, o ensino. Filipenses é uma epístola prática, os pensamentos teológicos aparecem causalmente, como no parágrafo teológico por excelência no capítulo 2, do versículo 5 até 11, e no lar celestial prometido aos cristãos no final do capítulo. O sentimento de gozo e regozijo dominava os crentes de Filipe, e este é um dos temas da carta, a alegria, né? Então, meus irmãos, aqui fala sobre, né, a alegria, né? Fala, meus irmãos, eu fiquei lendo essa epístola e parece que eu vi o apóstolo Paulo na cadeia escrevendo, mas com harmonia, com amor, vendo que o seu trabalho não foi em vão. Como é bom, né, meus irmãos? Quem é pastor sabe, né? O pastor ele fica alegre quando a igreja, mesmo com sua dificuldade, tem um crescimento, demonstra alegria, demonstra união, né? Ou seja, é um exemplo a ser seguido por todos, né, a igreja de Filipe. Isso porque havia nela o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lembrando que eles, né, eram pecadores, eles eram falhos, né, e conseguia ter essa virtude, né, a união. Glória a Deus. Tópico de número 2, sobre a mente no contexto bíblico. Mente como faculdade psicológica. Aqui fala o grego emprega o termo nous do amplo significado como mente, entendimento, intelecto, pensamento e sentido, né? Aí tem as referências, fala da mente de Deus, né? Na presente edição, o sentido dessa palavra é uma da faculdade psicológica que envolve a compreensão, raciocínio, pensamento e decisão. Então tá aí, meus irmãos, né? De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Então, fala que o apóstolo Paulo estava descrevendo aqui, que fala, quando nós estamos pensando em Deus, nós somos escravos de Deus, ou seja, vivemos para Deus. Agora, quando nós estamos servindo a Deus, mas com pensamento na carne, nós só pensamos na coisa da carne. É aquela luta diária entre a carne e o espírito. Então, quem está dominando a sua mente? Quem está dominando o teu caráter? É o espírito ou a carne? Se você deixar que a carne domina
Atualmente você está correndo um grande risco de ficar fora, né? De não ir para o céu. Porque só vai para o céu aquele que tiver a mente de Cristo. Mais uma Misael. Jesus Cristo era perfeito. Sim, era perfeito. Nós somos pecadores. Mas amor ao próximo, isso nós conseguimos fazer. Ser humilde, nós conseguimos fazer. Perdoar, nós conseguimos fazer. Alegrar com a alegria do próximo, nós conseguimos fazer. Então essa era a mente de Cristo, né? 2. A mente como forma de pensar. A mente aparece também no Novo Testamento como uma maneira ou forma especial de pensar. A ideia nesse caso é de disposição de atitude, tanto no sentido negativo, estando cheio de orgulho sem motivo algum na sua mente carnal. Quando nós estamos com orgulho, com ódio, nós pensamos coisas malignas, né? Coisas do mal. Então isso nós devemos pensar nas coisas positivas, pensar nas coisas do alto, né? Que lá que vem o nosso socorro, né? E como falar um pensamento positivo, amai-vos também vós com esse pensamento, né? Ou seja, como o pensamento como a mente de Cristo, né? Devemos amar nós mesmos, né? Assim, ter a mente de Cristo significa pensar como Ele, ou seja, amar-vos também vós com esse pensamento, ou seja, muitos não tem mais amado a si mesmo. Por isso tem muitas pessoas tirando a sua própria vida, né? Porque tem ficado desgosto da vida. E assim ter a mente de Cristo significar pensar como Ele, né? Se nós tivermos um coração íntegro, puro, reto, nós estamos pensando que nem Cristo. Espírito. Ponto 3. Perdão. O substantivo grego pneuma, traduzido geralmente por espírito, é usado ainda de forma metafórica, como modo de ser, atitude, forma de pensar. Se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Está lá em Gálatas capítulo 6 e versículo 1. É uma atitude, um modo de ser que refere de uma forma como a pessoa encara ou pensa sobre um assunto. Essa expressão é usada em contraste entre o divino e o meramente humano. Nós, como cristãos, nós temos que ter a mente de Cristo, né? Temos que ter a mente de Cristo, temos que ter o pensamento de Cristo, né? E quando tiver alguém querendo vir nos afrontar, que nós não vemos revidar com 4 pés na mão, mas ter bom ânimo. Eu já passei por isso, né? Pessoas chegaram em mim e falaram um monte e eu tive que segurar, né, a minha carne, mas eu, pela misericórdia de Deus, eu fui controlado pelo Espírito Santo, né? E é assim que nós devemos pensar. A mente de Cristo deve fazer diferença, pois a Bíblia fala que somos sal da terra e luz desse mundo. E o coração, fala aqui também no coração, ponto 4, o coração aparece em toda a Bíblia como centro da vida física, né? Espiritual, mental, emotiva, evolítica, é a fonte de vários sentimentos e afeições como alegria e tristeza. Do coração vem alegria, tristeza, paixão, amor, saudade, né? Seu uso metáforico aparece como a fonte causal da vida psicológica de uma pessoa em seus vários aspectos, mas em ênfase especial do pensamento significa o homem interior, né? Esse sentido aparece também no Antigo Testamento: guarda o teu coração porque dele procede a vida. Então, meus irmãos, cuida do teu coração, né? Cuida do teu coração, ame mais, respeite mais, deixa que o teu coração não venha ser cheio de ódio, mas que venha ser cheio da presença de Deus. Tópico de número 3, sobre a mente de Cristo. Um sentimento de alegria, né? Olha que alegria, ó. Regozijai-vos é uma saudação grega. Aqui Paulo exalta a Filipenses e todos os cristãos a alegria, né? O apóstolo acrescenta sempre no Senhor. O Senhor Jesus é a fonte inesgotável de gozo e alegria, e isso dá saudação a um sentido completamente novo. Como resultado desse estado de graça está bom o relacionamento do cristão com demais pessoas. O termo equidade, no versículo 5, é a tradução do adjetivo grego epiekes, compreensivo, bondoso e benigno, né? Aí está aí. Por moderação, essa deve ser a atitude de que teme a mente de Cristo. Então, meus irmãos,
o sentimento de alegria, né? Fala, ter um sentimento de alegria, fala, ter um relacionamento bom com as pessoas, um relacionamento bom com os vizinhos. Esse é o desejo, fala, de Cristo para nossas vidas. Nossa gratidão a Deus. Os filipenses viviam num clima de perseguição religiosa. Paulo estava na prisão, mas nada disso era problema suficiente para roubar a alegria dos crentes. A alegria do Senhor é a vossa força, né? Está lá em Neemias 8 e 10. Mesmo nas dificuldades, quem tem uma mente guiada por Cristo não se desespera, onde as suas petições são levadas à presença de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Então, quem tem a mente de Cristo, no momento de tribulação, ele não abaixa a bandeira, ele continua de pé, porque ele sabe que o general de guerra, o Senhor dos Exércitos, está ao teu lado. Por isso que a Bíblia fala que somos mais que vencedores, e a alegria do Senhor é a nossa força. E aqui, para encerrar, a paz de Deus, né? O termo, né, fala, nome é pensamento, mente, diz respeito, faculdade geral do julgamento para tornar decisões, no sentido de bem ou mal, certo ou errado. A ideia dessa palavra é de entendimento de vontade divina concernente à salvação. Esse noema pode ser corromper e se tornar endurecido, a ponto de impedir a iluminação do Evangelho de Cristo. Né? Mas a paz de Deus na vida cristã está em cima de todos os bens que uma pessoa pode adquirir e sobrepujar a todo entendimento, pois vai além da razão humana. Ele excede os corações, o vosso sentimento em Cristo Jesus. Então a paz de Deus, fala aqui para ter a paz de Deus, porque o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Então era a instrução que Paulo estava passando para os crentes de Filipos, né? Ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ter paz no coração, ter paz de Deus, transmitir paz, né? Transmitir alegria, viver união, ter um coração puro, viver no Espírito Santo, viver em santidade de Deus, ter a mente, pensar de uma forma diferente, né? Mostrar, ser cristão, porque ser cristão não é só apenas ir na igreja e terça, quinta, domingo, carregar a Bíblia Sagrada, não. Ser cristão é ser diferente. Então, quem domina a sua mente? Se for o Espírito Santo de Deus que domina a tua mente, você está muito bem-aventurado. Agora, se for a carne, eu te convido você a buscar de Deus uma direção, se humilhar e deixar que Deus venha trabalhar na tua vida. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Muito obrigado a todos. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E que você venha fazer parte dessa família, comenta, tá? E você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal e vamos continuar aqui trazendo mais a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até mais. E quarta-feira tem mais um vídeo da mensagem de Deus para o nosso coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.